pessoal! Na aula de hoje a gente vai falar sobre o spin do elétron, que é uma característica intrínseca dos elétrons, assim como a massa e a carga. E essa é uma característica que interage com os campos magnéticos, gerando desdobramento nos níveis de energia que são parecidos com os que a gente viu na aula passada para o efeito Zeeman. O que acontece é que existem várias evidências experimentais que a equação de Schrödinger com os potenciais que a gente viu anteriormente, inclusive incluindo a componente relativa ao campo magnético presente, se caso ele estiver presente, ela não é suficiente para explicar todos os fenômenos envolvendo o comportamento da matéria. Se não é um problema da equação de Schrödinger, a equação de Schrödinger para partículas não relativísticas é a equação correta, mas o que falta nessa nossa descrição é uma propriedade adicional que os elétrons possuem, que é o spin. Tá? Acontece que quando a gente olha para os experimentos que buscam visualizar as linhas espectrais dos átomos, dos elementos, a gente observa linhas, em alguns casos, a gente observa linhas espectrais que são diferentes daquelas previstas pelo efeito Zeeman. Então, a gente viu na aula passada que o efeito Zeeman era um desdobramento nos níveis de energia provocado pela interação do elétron com o campo magnético presente, mas em alguns casos a gente vê mais linhas espectrais do que os desdobramentos previstos pelo efeito Zeeman. Então, por exemplo, aqui a gente previa 3 linhas, no desdobramento de 3 linhas, mas na verdade a gente vê um desdobramento maior em mais linhas, e isso não pode ser explicado pelo efeito Zeeman, que foi chamado de efeito Zeeman normal, e antes de que esse fenômeno fosse completamente compreendido, ele ficou conhecido como efeito Zeeman anômalo. Ok. Então, o que acontece aqui quando a gente vê mais linhas espectrais, isso está relacionado com mais níveis de energia, mais transições entre níveis de energia possíveis. Então, faltava algum componente, algum ingrediente ali que permitia a gente descrever por que a gente tinha mais níveis de energia do que eram previstos com a equação de Schrödinger e o conhecimento que a gente tinha até então. Além disso, a gente ainda percebia que alguns níveis de energia exibiam desdobramentos semelhantes aos do efeito Zeeman, mesmo quando não existia um campo magnético presente. Então, se a gente observasse o espectro dos átomos, se a gente tivesse um espectrômetro bem preciso, a gente conseguia ver que as linhas, na verdade, eram duas linhas muito finas, muito próximas uma das outras, uma da outra, e isso acontecia mesmo quando a gente não tinha um campo magnético presente. Então, nenhum desses efeitos pode ser previsto pela solução da equação de Schrödinger com os potenciais que a gente viu nas aulas anteriores. Então, tem um ingrediente a mais aqui que está faltando para a gente poder descrever o comportamento dos elementos, do átomo de hidrogênio especial, mas dos elementos da maneira mais precisa possível. Ok, então todos esses experimentos, todas essas evidências experimentais, elas apontam para o fato de que o elétron possui uma característica adicional, que ficou conhecida como spin, e essa característica, essa grandeza adicional, interage com campos magnéticos de maneira semelhante ao momento angular. Então, em geral, essa característica é chamada de momento angular de spin. Ela tem unidade de momento angular e interage com campos magnéticos de maneira semelhante ao momento angular que a gente viu na aula passada. Bom, essa característica ganhou esse nome porque uma das primeiras tentativas dos físicos de explicarem o spin estava relacionada com uma rotação do elétron em torno do próprio eixo. Então, se a gente pensar, por exemplo, na Terra orbitando o Sol, a gente tem um momento angular associado à órbita da Terra ao redor do Sol, mas a gente também tem um momento angular associado à rotação da Terra em torno dela mesma, em torno do próprio eixo. Então, a primeira tentativa de explicar essas linhas espectrais adicionais que apareciam foi associar o elétron a um momento angular associado à rotação do elétron em torno do próprio eixo. Então, o elétron seria visto como uma esfera e a rotação dessa esfera em torno do próprio eixo geraria um momento angular adicional, que era o momento angular de spin. Mas acontece que essa maneira de explicar o spin não é satisfatória, então não é daí que vem esse efeito.
E o spin, ele hoje é entendido como uma característica intrínseca do elétron que não pode ser derivada a partir de outras características, assim como é fundamental a característica massa ou a característica carga, e o spin é uma característica adicional que a gente precisa levar em conta para ter uma descrição precisa do comportamento dos elétrons. Ok. Bom, então, uma outra evidência crucial, né, um dos experimentos importantíssimos que levou a essa ideia de spin é o experimento de Stern-Gerlach, feito na Alemanha. E nesse experimento eu tinha uma fonte de átomos de prata, tá? Mas pode ser feito com outros átomos. E aqui eu tenho dois ímãs bem potentes que geram um campo elétrico inhomogêneo, um campo magnético inhomogêneo nessa região aqui. Então, os átomos de prata, ao passarem por esse campo magnético não homogêneo, eles são divididos em dois feixes, né? Então o feixe original é dividido em dois feixes, e esse comportamento aqui só pode ser explicado se a gente usar a noção de spin. O que acontece aqui? Caso existisse apenas o momento angular orbital, a gente não veria esse deslocamento do feixe de átomos, mas como existe o spin, momento angular de spin, a gente vê esse deslocamento e isso significa que o momento angular de spin também é quantizado, tem dois valores possíveis. Então, de maneira análoga ao que a gente fez para o momento angular, então a gente tem agora um spin total, tem valor igual a raiz de S mais 1. Esse S aqui é uma característica intrínseca das partículas, então para o elétron S é igual a meio, não existe outra possibilidade. O elétron, diferentemente do momento angular orbital, que um elétron pode ter diferentes valores do momento angular orbital, o spin é fixo, é uma característica da partícula, tá? E o momento angular na direção Z associado ao spin, o momento angular de spin na direção Z, é ms/h, em que o ms pode valer mais ou menos meio. Então, para o elétron eu tenho S igual a meio e ms tem dois valores possíveis, mais ou menos meio, ok? Bom, então agora, além de todos aqueles números quânticos que a gente já viu nas aulas anteriores, eu tenho um número quântico adicional, que é o ms, que tem dois valores possíveis, mais ou menos meio. Bom, então, para cada um desses valores ms, eu tenho um estado estacionário correspondente. E aqui, como o spin só pode ter dois valores, a gente viu nas aulas anteriores que, por exemplo, o momento angular pode ter, ele é quantizado, são valores discretos, mas ele pode ter qualquer valor. O L pode ser qualquer inteiro, desde que menor do que n. Para o momento angular de spin, eu só tenho duas possibilidades, meio e menos meio. Então, a descrição dessa grandeza spin é feita através de vetores em um espaço de dimensão 2. Tá? Tem que ser complexo, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas há uma possibilidade, ao ms igual a meio, eu tenho o autoestado, que é descrito pelo vetor 1, 0, e para o menos meio eu tenho um autoestado que é descrito pelo vetor 0, 1, ok? Então agora, levando em consideração o spin, os estados estacionários do átomo de hidrogênio são dados por 4 números quânticos, NL e ML, que tem as interpretações que a gente já viu em aulas anteriores, e eu tenho o número quântico de spin. Então aqui tem o estado estacionário para ms igual a meio, então é exatamente o mesmo estado que a gente tinha anteriormente, mais a componente de spin. E eu tenho também os estados estacionários para ms igual a menos meio, e eu tenho exatamente a mesma função de onda, mais a componente de spin aqui. Então, para descrever adequadamente o elétron no átomo de hidrogênio, eu preciso também de levar em consideração o spin. Ok, então a gente viu na aula anterior que existe uma relação entre o momento magnético e o momento angular. A mesma coisa vale para o spin, então ao spin está associado o momento magnético, mas a maneira como as duas coisas se ligam não é igual, não é a mesma fórmula que a gente usou anteriormente, tá? Então, o momento magnético que vem do spin, ele é proporcional ao spin naquela direção,
mas a constante de proporcionalidade não é a mesma. Aparece esse fator 2,00232, tem outros termos aqui, outros dígitos aqui que eu não coloquei. E isso aqui a gente assume como um postulado na física quântica usual. É possível derivar esse valor se a gente utilizar a eletrodinâmica quântica, que é uma área da física que vai ligar o eletromagnetismo e a física quântica, e através da eletrodinâmica quântica a gente tem uma descrição mais fundamental, mais correta dessa propriedade que é o spin. Ok, então agora a gente sabe que existe um momento angular orbital e existe um momento angular de spin. Então, para a gente descrever o elétron adequadamente, a gente precisa levar em consideração essas duas coisas, tá? Então, a gente pode adicionar agora um outro número quântico J, e o momento angular total, que leva em consideração o momento angular orbital e o momento angular de spin, é dado por essa função de J, e o J é igual a o módulo de L mais ou menos meio. Então aqui eu estou somando a componente orbital e a componente de spin.